muito interessante essa divisão do high school. Primeiro porque é o período onde o aluno tem maior capacidade de fazer escolhas. Até porque, os créditos obrigatórios das matérias básicas que ele é obrigatório a cumprir são muito poucos. Então ele tem uma flexibilidade gigantesca de escolher quais matérias, as eletivas que ele vai fazer, justamente optando geralmente pela vocação, né, como você explicou. Vocação mais tecnológica, mais exatas, ele vai buscar mais física, matemática, cálculo e assim por diante. Que ele tem uma vocação mais humanas, pode buscar artes e tudo mais. Então o high school ele tem essa característica de você deixar o adolescente escolher mais aquilo que ele quer fazer, tem maior flexibilidade. E essa divisão em 4 anos ela é bem interessante, porque ela é muito bem dividida, né, esse primeiro ano de adaptação, saindo do middle school para uma liberdade maior, então é um primeiro ano bem de adaptação ao high school. Esse segundo ano que é onde já é introduzido as provas, onde ele já começa a fazer as provas de padronização, a ter mais acesso a isso. O terceiro ano muito acadêmico, o terceiro ano praticamente é o mais importante em termos de, matéria e preparação para o vestibular que virá, não vestibular da forma que a gente entende no Brasil, né, mas para entrar na universidade, e aí sim o último ano é onde eles já estão aplicando para as universidades, fazendo as provas, se esforçando bastante ali para conseguir uma boa nota para entrar numa boa faculdade. Então essa divisão, ela é bastante interessante, inclusive aqui fica uma dica para quem pensa em trazer o filho, para estudar, fazer o high school aqui, já pensando na preparação para uma faculdade americana, é óbvio que quanto antes você conseguir trazer, melhor. Se ele conseguir fazer todo o high school aqui, seria excelente. Mas o terceiro ano eu diria que é o mais importante, aonde ele vai ter, contato com aquela preparação intensiva, justamente para a entrada na faculdade no quarto ano. Então, o júnior seria ali o ponto ideal de entrada, caso não consiga entrar antes. Fazer só o último ano aqui, onde todo mundo já está muito acostumado com as provas, já está ali lutando para entrar nas universidades, pode ser um pouco frustrante para o adolescente. Então, para quem tiver oportunidade, planeja isso, quem tiver oportunidade de trazer pelo menos no júnior, ali no terceiro ano, vai fazer uma diferença bastante grande, para o menino que pretende fazer a faculdade aqui nos Estados Unidos. Sendo uma outra característica importantíssima do high school, que a gente não pode deixar de destacar, é justamente o esporte. A gente falou que o esporte já é introduzido lá atrás no elementary school, mas no high school ele já toma uma outra proporção, né. No high school ele já toma quase que uma proporção profissional, onde você já tem times que disputam campeonatos, você já tem olheiros ali, principalmente dos esportes principais, basquete, futebol americano, beisebol, que desde o high school já estão procurando os talentos que um dia vão atuar nos grandes times. O esporte no high school tem uma importância muito grande, não é? Muito. Inclusive, Davi, não só, os esportes, mas também como toda a vida social, né, o famoso prom, que é o baile de formatura, e a gente vê muito nos filmes e na história, em livros e na própria folclore americano, o bullying, é essa meritocracia, às vezes até exacerbada, né, quanto à beleza, quanto à capacidade física, quanto à capacidade cultural e etcétera. E os esportes, cada vez mais importantes, porque o NCAA, que é o esporte que está virando praticamente profissional das universidades, começam a acompanhar os alunos que se destacam em qualquer dos grandes esportes, né, como você já mencionou, beisebol, basquetebol, futebol americano e atletismo, e tênis, e natação, etcétera, desde o início lá no middle school, que aqueles que vão se destacando já vão tendo um ponto muito importante. Só que não existe a possibilidade de você ter uma bolsa para ir para uma universidade, etcétera, sem que você tenha o mínimo de notas de GPA necessários, que o máximo é 4, e aí você tem que ter lá uma certa média, que pode variar um pouco por universidade. Mas o poder do esporte como agregador e como disciplinador e meritocracia faz uma grande diferença na formação de uma sociedade. Para terminar esse raciocínio, tenta imaginar que então que toda a jornada de cada um dos alunos
das pessoas, das crianças até adolescência, estão registrados, cada fase dela está registrada e com muito acesso às universidades ou à própria high school que tem esses dados disponibilizados, né? Nós podemos colocar aqui alguma, alguns sites que estão para quando você quiser escolher uma escola, seja elementary, seja middle school ou high school, é, tem alguns sites que a gente vai colocar aqui que você pode ter os critérios de onde estão as melhores ou as mais convenientes para a sua decisão quando você vai mudar para os Estados Unidos. E essa informação, essas bases de dados tão disponibilizadas, facilitam também que os melhores sejam achados pelas próximas escolas e academias e universidades. É curioso, inclusive, você ter falado do prom, né, o famoso baile de formatura. A gente está muito acostumado a ver isso nos filmes americanos, né? Porque a gente está justamente nessa época. Você sai aí durante esse período, hoje mesmo, de manhã cedo, eu estava passando num lugar perto de uma escola. Você vê um monte de gente lá com cabelo de formatura, a roupinha lá de formatura, porque a gente já está justamente nessa época. Mas espera aí, high school se formando agora, middle school se formando agora, o calendário aqui é um pouco diferente, diferente do Brasil, que geralmente começa ali em fevereiro, vai até novembro. Aqui nos Estados Unidos eles acompanham o calendário conforme as estações, como é no Brasil. Só que aqui as férias principais são as férias de verão, que no Brasil geralmente acontece ali entre outubro e novembro e vai até fevereiro, março. O verão aqui é no meio do ano, começando daqui a pouco, já em junho, e indo ali até agosto, e é justamente o período de maior férias. Então o ano letivo aqui, diferente daí do Brasil que começa mais cedo, aqui começa sempre ali para o final de agosto e setembro, indo se estendendo ali até o mês de maio, aproximadamente metade para o final de maio. Então você tem aí 3 meses consecutivos de férias, que são as férias de verão, são as maiores férias. Ali no final do ano você tem as férias de festas, né, que geralmente vai entre Natal e Ano Novo, logo depois do Ano Novo as aulas já retomam. As longas férias das escolas americanas são justamente no meio do ano e justamente por isso você tem tantos bailes de formatura e tantas formaturas acontecendo aí, desde as escolas primárias até o high school. E é interessante a gente falar um pouquinho do calendário, porque o dia a dia da escola aqui geralmente é integral, a criança fica o dia inteiro na escola. Não é muito comum no Brasil, né, a criança entrar de manhã e sair no final da tarde. Aqui é. Aqui a maioria das escolas, geralmente, a criança entra às 7 ou 8 da manhã, dependendo até 9, e vai sair ali por volta de 3, 4 da tarde. Inclusive a maioria das escolas, principalmente as elementary e as middle schools, que são para crianças menorzinhas, oferecem o que a gente chama de after school. A própria escola tem uma estrutura onde o seu filho pode ficar depois da aula fazendo alguma atividade extra, por exemplo, fazendo homework, fazendo o dever de casa, recebendo alguma aula de reforço, ou então, fazendo atividade física, algum tipo de aula, de educação física, ou até mesmo simplesmente brincando ali depois do horário, justamente para possibilitar que os pais que trabalham até 5, 6 tenham tempo de buscar o filho que já terminou a aula regular ali às 3 horas. Então o after school é muito comum. Esse geralmente é um serviço cobrado à parte, então a escola é pública, mas como ela precisa manter, eh, uma estrutura de pessoas, pagar a hora extra ali, ou então até mesmo administrado por um grupo externo, o after school geralmente tem um custo à parte, costuma girar em torno de $100 a cento e poucos dólares por semana, para você poder ter o filho ali, mas para os pais que trabalham vale bastante a pena poder ter o filho ali depois do horário.